Malaquias capítulo 1. O peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não eres Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia eu amei Jacó, e eu aborreci Esaú, e fiz dos seus montes de sua herança dejetos para os dragões do deserto. Enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles os chamarão a fronteira da maldade, e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. E os vossos olhos verão, e vós direis, o Senhor será magnificado desde a fronteira de Israel. O filho honra seu pai, e o servo seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis pão profano sobre o meu altar e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. E se ofereceis o cego para o sacrifício, isso não é mal? E se ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Agora ofereça-o ao teu governador, ele te agradará contigo. Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E agora eu suplico, pedi a Deus que Ele seja gracioso conosco. Isto tem sido por vosso meio. Considerará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e nem faz acender o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão, mas desde o nascente do sol até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios, e em todo lugar incenso será oferecido ao meu nome, e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor está profanada e o seu filho, até mesmo o seu alimento, é desprezível. E dizeis também, eis que canseira é isto. E o despreciastes, diz o Senhor dos Exércitos. Vós trazeis o que foi rasgado e o coxo e o enfermo, assim trouxestes uma oferta. Devo eu aceitar isso de vossa mão? Diz o Senhor. Mas maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrupta, pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os pagãos. Capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não o colocardes no vosso coração, para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei uma maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque não o colocais em vossos corações. Eis que eu corromperei a vossa semente, e espalharei esterco sobre as vossas faces, até o esterco das vossas festas solenes, e alguém vos retirará com ele. E sabereis que eu enviei este mandamento a vós, para que o meu pacto pudesse ser com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe a dei pelo temor com o qual ele me temia, e temeu diante do meu nome. A lei da verdade estava em sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ele andava comigo em paz e em retidão, e desviou muitos da iniquidade.
Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e eles devem buscar a lei em sua boca. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e vós fizestes muitos tropeçarem na lei. Tendes corrompido o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, eu também vos tenho feito desprezíveis e vis diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fostes parciais na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos traiçoeiramente cada homem contra o seu irmão, profanando o pacto de vossos pais. Judá tem agido traiçoeiramente, e uma abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, pois Judá tem profanado a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor cortará dos tabernáculos de Jacó o homem que fizer isto, o mestre e o estudioso, e o que oferece uma oferta ao Senhor dos Exércitos. E fazeis isto novamente, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choro e com gemidos, de tal modo que não mais considera a oferta, nem a recebe com boa vontade de sua mão. Ainda dizeis: por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa da tua juventude, contra a qual tens agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira e a esposa do teu pacto. E não fez ele somente um, ainda que ele possuísse o restante do espírito. E por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, tome cuidado com o seu espírito, e ninguém haja traiçoeiramente contra a mulher da sua juventude. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, atentai em vosso espírito e não hajais traiçoeiramente. Tendes cansado o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que temos cansado? Quando vós dizeis: todo que mal faz é bom à vista do Senhor, e ele se deleita desses. Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto em quem vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros, e ele se assentará como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, e chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam estrangeiros do seu direito e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós tendes desviados das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai a mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis: em que te roubamos?
em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes toda esta nação. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haja espaço suficiente para recebê-la, e eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Ainda vós dizeis: o que temos falado contra ti? Vós dissestes: inútil é servir a Deus, e que lucro temos ao guardar a sua herança? E em andar no luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora nós chamamos o orgulhoso feliz. Sim, os que trabalham a maldade são estabelecidos. Sim, os que tentam a Deus são entregues. Então aqueles que temeram ao Senhor falam frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças do escrito diante dele para os que temeram no Senhor e para os que pensaram no seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quando eu fizer minhas joias, e eu os pouparei, como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. Pois eis que o dia vem, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, e todos os que cometem perversidades, serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. E isso não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. E pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés. E no dia em que eu fizer isto, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe para todo o Israel, com os estábulos e juízos. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição.